noite. No entrevista coletiva de hoje, nós vamos falar sobre o atendimento a vítimas de violência sexual aqui no estado. Em Minas Gerais, mais de 100 hospitais públicos estão credenciados pela Secretaria Estadual de Saúde e recebem treinamento da Polícia Civil. Estão comigo a médica ginecologista e obstetra do Hospital Odilon Berens, Nádia Machado de Vasconcelos, e a delegada titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Renata Ribeiro. Está aqui comigo também o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar falando então, dessa ampliação desse atendimento humanizado. Como é que era antes da gente ter esse processo, aqui no estado? Antes a mulher, ela tinha que procurar a Polícia Civil, então antes o que se pensava não era no atendimento à saúde da mulher, era dela procurar a delegacia, fazer esse registro, ser encaminhada para o IML, se for o caso, depois ser encaminhada para o hospital. Só que num primeiro momento o que a gente tem que dar prioridade é o atendimento à saúde daquela mulher. Ela recebeu o atendimento ali da profilaxia, coletar um material e depois ela, se for o caso, ela registrar aquela ocorrência. Isso fazia com que a mulher tivesse que fazer aquele relato várias vezes para vários órgãos e várias pessoas. Então, às vezes, ela fazia aquele registro para o militar que atendia inicialmente a ocorrência, depois ela chegava na delegacia, ela tinha que comentar isso com o investigador, depois com o delegado, depois ir ao IML e aí depois ir ao hospital. Então, isso fazia um percurso muito longo e podia gerar um processo de retraumatização daquela mulher ao relatar já uma situação constrangedora e de muito sofrimento. Cansativa, a pessoa já numa fragilidade ter que enfrentar todo esse processo. Agora facilitou, então. Sim, porque a gente percebe também que muitas vezes a mulher que sofre a violência, ela não quer ficar recontando a história dela para várias pessoas e na cabeça dela também, muitas vezes, a saúde é o lugar mais importante dela procurar. Porque naquele momento, ela está sofrendo com muitos medos, Medo de doença sexualmente transmissível, medo de uma gravidez provinda desse estupro. Então, muitas vezes, elas vão no hospital e apenas no hospital pensando na saúde. E uma vez que a gente conseguiu fazer com que o atendimento legal também, a gente conseguiu fazer essa parceria de fazer a coleta da polícia dentro do hospital, além da gente tirar essa mulher de todo esse percurso muito longo que revitimizava ela, a gente conseguiu pegar ela no lugar em que ela mais vai, no lugar que realmente precisa dela estar para a gente conseguir dar para ela um atendimento que vai preservar a saúde dela a partir dali. Isso que eu queria perguntar para você, vocês já falaram um pouco, mas eu queria entender isso, assim, é mais comum uma vítima de estupro procurar primeiro a polícia ou procurar o hospital? Geralmente, onde que é a principal porta de chegada dessa vítima, da mulher? Isso depende muito do tipo de agressão e do agressor. A mulher que é vítima de um estupro de um desconhecido, em geral, ela vai primeiro para o hospital, porque ela quer, como eu falei, ela quer ter certeza de que ela não vai pegar nenhuma doença. Aquela é a maior preocupação dela. Agora, a gente vê muito que muitas mulheres que convivem com a violência, uma violência doméstica, dos pais, de algum parente ou mesmo de um parceiro, aí talvez ela já vai mais para a polícia, porque ela está querendo ali uma solução jurídica e não de saúde necessariamente, porque aí já é uma violência que não é aguda, Não é uma coisa que aconteceu uma vez, é uma coisa com a qual ela convive há mais tempo. Agora, doutora Renata, do ponto de vista da investigação, o que ganhou de celeridade, de precisão, essa questão dessa parceria, desse treinamento da polícia junto aos hospitais aqui de Minas Gerais, O que ganhou no processo investigativo? Com certeza foi muito positivo, porque muitas mulheres procuravam o hospital, mas não procuravam a polícia. Não se sentiam, às vezes, seguras, acho que iam ao hospital e depois ficavam com receio de denunciar, do exame não dar positivo de que ela ter sofrido e não procuravam. Então, a partir do momento que elas vão ao hospital e elas autorizam que esse material seja encaminhado para a polícia, a gente já inicia a investigação. Porque agora a gente tem esses crimes como crimes que a gente chama de ação incondicionada. Significa que os crimes contra a dignidade sexual, independente da vontade da vítima, se chega ao conhecimento da polícia, a gente tem que fazer essa investigação. Então, além do atendimento não retraumatizante, não revitimizante da mulher, a gente consegue receber essas informações sobre a coleta de material, sobre esse laudo de forma direta no nosso sistema de forma eletrônica. Então, a gente muitas vezes está fazendo o registro da ocorrência e já tem o laudo pronto.
É porque as bases de dados poderiam ficar separadas, né? As mulheres às vezes iam para o hospital e aquilo, ou iam à delegacia e a gente não tinha um encontro desses dados, né? Isso. A gente na saúde, a gente tem a notificação de violência, que é uma notificação epidemiológica. Então, são dados estatísticos que a gente tem exatamente para a gente saber como que está o quadro da violência no país. Mas, atualmente, a gente já tem algumas portarias de 2021 que a gente passa para a polícia os dados sempre anonimizados, só dados estatísticos, né, para a gente não expor nenhuma vítima, mas de uma forma que a gente está conseguindo integrar realmente, porque a violência, ela é intersetorial, né? A violência é um problema de saúde, de educação, de segurança pública, então a gente tem que abordar esse problema de forma intersetorial também, para ter certeza de que a gente está agindo no enfrentamento. Então, agora a mulher vítima de violência sexual, ela tem uma rede mais ampla de hospitais credenciados aqui no estado, onde ela pode chegar, ser acolhida, fazer o boletim de ocorrência, ter materiais coletados ali para o encaminhamento ao IML, né? Como a doutora Renata disse, algumas mulheres teriam medo, né, de que esse material, inclusive, fosse para investigação, porque tem medo de represália na família, do que pode acontecer. Outras têm medo justamente de não serem encontradas provas. Então, como é que fica essa questão? O que a gente pode dizer para essas mulheres, né? Que o importante é que elas registrem, que façam a denúncia. A questão das provas, a apuração das provas é um trabalho da Polícia Judiciária. Esse é o trabalho da Polícia Civil. Então, elas não têm que pensar, eu só vou fazer a denúncia se eu tiver provas. Elas foram vítimas e a palavra delas tem relevância nessa situação, principalmente crimes que são cometidos sem testemunhas, sem ninguém tendo presenciado aquela conduta. Então, elas têm que buscar ajuda. Primeiramente, acionar a Polícia Militar, que vai encaminhá-las para um hospital de referência. E depois a polícia vai fazer esse trabalho. Provas testemunhais não são somente pessoas que presenciaram aquele fato naquele momento, mas uma pessoa que socorreu, a quem elas contaram, né, aquilo que aconteceu, ou que possa ter visto uma situação suspeita. Então, todas essas pessoas são testemunhas. A gente tem outros meios de apuração também, como obtenção de imagens de câmera de segurança, dentre outras provas. A gente se prende muito à prova objetiva, que é o exame de corpo de delito, e é claro, é uma prova muito importante, mas ela não é a prova principal. Ela é somente mais um indício que vai ajudar na investigação. Então, mesmo que o exame não dê lá positivo para a violência sexual, normalmente aparece lá que não há elementos para informar ou para negar aquela situação. É apenas uma prova. E a gente vai utilizar de todos os outros elementos que tiverem disponíveis para a gente poder dar a devida responsabilização e identificar aquele agressor. Agora, doutora Nádia, quando a gente pensa em provas, a gente está falando de provas e provas objetivas, né? Quando a gente está falando de um estupro, o que são essas provas geralmente? Quais são essas provas que um exame médico geralmente consegue coletar? O exame médico, a gente em geral, quando os atos são muito violentos, a gente consegue ter provas de lesões no corpo da paciente. Então, a gente vai ter hematomas que são roxos, muitas vezes a gente tem mordeduras, ou então marcas no pescoço de pacientes, muitas vezes que foram enforcadas naquele momento. E a gente também tem algumas provas como lesões na região genital, quando existe, principalmente quando são adolescentes, são crianças, que ali elas estão sendo violentadas e tendo contato pela primeira vez, vai ter uma rotura do ímen, por exemplo, que consegue ser uma prova. Mas a gente sabe que as mulheres mais velhas, as mulheres que já tiveram filhos, por exemplo, elas não têm essas lesões físicas. Então, uma coisa que a doutora Renata falou e que eu reforço que é muito importante é que a ausência de lesões ou a ausência de vestígios não é uma prova contrária a essa mulher. Isso não quer dizer que a mulher está mentindo. Quando a gente consegue ver uma lesão ou ter um exame positivo, a gente está corroborando o que a mulher nos relatou. Mas a gente nunca vai usar isso contra a nossa vítima. A palavra da vítima é sempre... Há também a coleta de material, vamos dizer, do agressor? Do agressor? No caso, assim, vamos dizer, de um esperma, alguma coisa assim. O hospital faz essa coleta e envia para a polícia também? A coleta dos vestígios é exatamente isso. Quando a mulher chega e relata que foi vítima de uma violência sexual em que houve penetração, a gente faz a coleta com o suave do material ali vaginal para tentar exatamente identificar se tem algum espermatozoide ou algum esperma masculino naquele material. Agora, diretamente do agressor, a doutora Renata pode falar melhor, mas aí precisa de um mandado jurídico, né?
Sim, mas acho que é importante a gente reforçar uma coisa, que independente de deixar lesões físicas, muitas mulheres relatam que no momento que elas estão sofrendo a violência sexual, elas ficam paralisadas. Elas não conseguem esboçar ali uma reação e muitas vezes elas não vão ter essas lesões de violências físicas no corpo. Mas o estupro, ele é manter um ato libidinoso com a mulher mediante violência ou grave ameaça. Essa ameaça pode ser exercida de forma psicológica, com o emprego de uma arma de fogo, por exemplo, ou de uma arma branca. Então, não deixar lesões não significa que ela não sofreu esse tipo de violência. É importante a gente ressaltar a palavra consentimento. Consentimento. Se a mulher não consentiu para aquele ato, se ela foi constrangida àquela prática de alguma forma, ela foi vítima e a gente não tem que ficar comprovando essas lesões. E normalmente eu comparo que com outros crimes, né, um crime contra o patrimônio, por exemplo, a orientação que a gente recebe é: não reaja. Entrega tudo que você tem de seus pertences e não reage. E por que a gente exige que uma mulher que está sendo vítima de estupro, que ela tem que reagir? Que ela tem que ter essas lesões? E muitas vezes ela se sente coagida nesse sentido: eu não fiz nada, eu fiquei paralisada. A gente tem que ressaltar que elas sofrem violências e que é comum muitas mulheres ficarem paralisadas numa situação dessa. Então, que esse não é um motivo para deixar de procurar a polícia, para deixar de procurar o hospital de forma nenhuma, né? Sim, é isso que a Renata falou, é muito importante. A palavra consentimento, ela perpassa muito a nossa vivência. Porque é isso, desde no momento que a mulher deixou de falar sim, ela não está consentindo e aquilo é uma violência. Então, atualmente tem estado um pouco mais na mídia falando sobre os casos em que namorados tiram a camisinha durante uma relação sexual sem avisar para a mulher. Isso é violência. Porque isso é um estupro. Isso é um estupro, isso é considerado, a gente já tem jurisdição que essa mulher tem direito até ao aborto legal se ela vier a engravidar por causa disso. Porque de alguma forma ali, ele não está permitindo que ela consinta com um ato. Ele tirou a camisinha sem avisar, ela não sabe, então ela não consentiu aquele ato sem camisinha. Isso também é uma violência, porque exatamente ela deixou de ter o consentimento. Doutora Renata, como categorizar isso assim? Eu queria até que você explicasse para o nosso telespectador o que, assim, hoje a violência sexual contra a mulher, nós temos o quê? Temos a importunação sexual, o crime de estupro, quais são, né, por exemplo, ela falou essa questão do namorado, às vezes, né, no relacionamento, quais são essas categorizações hoje da violência sexual contra a mulher? Normalmente a gente chama todos de forma comum de assédio, mas na verdade o tipo penal de assédio sexual, ele exige ali uma condição de hierarquia. Então, a vítima ela tem uma subordinação ao autor. Então, normalmente isso acontece em relações de emprego, quando o empregador ou às vezes um professor, ele exige ali uma vantagem sexual da vítima em razão da hierarquia que ele tem sobre ela. Esse é o crime de assédio. A gente tem o crime de estupro, que é você praticar violência sexual, né, ato libidinoso ou conjunção carnal com a mulher mediante violência ou grave ameaça. Esse é o crime de estupro. A gente tem o estupro de vulnerável, que são menores de 14 anos, independente de consentirem ou não para aquela prática de ato sexual, vai ser considerado um estupro de vulnerável. Quando a mulher ela não consegue oferecer por qualquer razão resistência àquele ato sexual, por estar embriagada, sob efeito de remédio, sob efeito de drogas, se ela não pode consentir para aquela situação ou não pode oferecer resistência, existe o estupro de vulnerável. A gente tem também a violação sexual mediante fraude, que é um caso como esse que a doutora falou, de tirar, às vezes, o preservativo diante de uma relação sexual, é uma violação sexual mediante fraude. A gente tem o crime de importunação, que são esses atos libidinosos praticados sem a anuência da vítima, normalmente de surpresa, às vezes passar a mão. Dentro de ônibus, dentro, né? de ônibus, um beijo forçado. E a gente ainda tem o registro não autorizado da intimidade da vítima. Então, quando o autor ele filma uma relação sexual sem autorização da vítima, ou às vezes num coletivo filma debaixo da saia, ou filma uma parte íntima da vítima num banheiro sem o consentimento dela, a gente tem todas essas condutas individualizadas e que, de modo geral, a gente chama de assédio. Bom, a gente vai dar uma breve pausa agora, o Entrevista Coletiva volta daqui a pouquinho. Até já. De volta com Entrevista Coletiva. A nossa conversa de hoje é com a médica ginecologista e obstetra do Hospital Odilon Berens, doutora Nádia Machado de Vasconcelos, e também com a delegada titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, doutora Renata Ribeiro,
Está ainda aqui ao meu lado também o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Então, falamos sobre alguns mecanismos legais, né, para as mulheres que são vítimas de violência sexual. O que a gente vê muito no jornalismo aqui, né, lidando também todos os dias com essas mulheres, é que muitas têm uma descrença com relação à justiça, né? Tem medo de fazer a denúncia, de recorrer ao hospital e de o agressor continuar solto, não ser preso, né? E ela sofrer depois ainda mais ameaças. O que a gente poderia dizer para essas mulheres, então? Na verdade, a prisão ela é uma medida excepcional no nosso país, na nossa legislação. Então, depois que houver o trânsito em julgado daquela sentença, daquela condenação, o indivíduo vai ser preso. E antes disso, a gente só consegue pedir prisões temporárias ou preventivas se a gente consegue ter ali alguns requisitos legais obedecidos, ou se o indivíduo foi preso em flagrante. Mas o importante é que se tenha em mente de que, por mais que aquele indivíduo não tenha sido preso em flagrante, ou que não tenha sido possível uma representação por uma prisão preventiva, porque a lei não autoriza em alguns casos, que aquela mulher não deixe de denunciar, porque aquele indivíduo vai ser responsabilizado em algum momento. As penas de crimes contra a dignidade sexuais são altas, então elas têm que confiar que, fazendo aquela denúncia, ele vai ser responsabilizado, observando todo o processo legal e que ele vai deixar de fazer aquilo com outras mulheres. A gente vai impedir que ele faça com outras mulheres. E casos mais graves, em que há uma reiteração, em que há outras vítimas, talvez seja possível uma representação por essa prisão antes do trânsito em julgado do procedimento. Agora, doutora Nádia, queria te perguntar algum tipo de violência sexual que tem tornado mais, não sei se mais comum ou mais visível recentemente, que é justamente sofrido por mulheres dentro de unidades de saúde ou de clínicas médicas, né, particulares, enfim. E é, às vezes, muito sutil, muito difícil, né, detectar, a mulher não sabe, ela está numa situação ali, né, muitas vezes ela não sabe qual que é o limite ali de um exame ou de um abuso. Eu queria saber como que vocês, profissionais de saúde, as instituições, estão monitorando não só essa percepção, mas prevenindo para a proteção das mulheres. Eu acho que eu gosto muito de falar que não é que a violência está aumentando, ela está ficando mais visível, né? A violência, infelizmente, sempre existiu, principalmente contra as mulheres na nossa sociedade. E como a doutora Renata já tinha falado, é o assédio, né? É a posição hierarquicamente superior à mulher que coloca ela ali no risco. Então, um médico que assedia sua paciente, ele está fazendo um assédio moral pensando nessa hierarquia. A gente tem alguns casos em escolas também, né? De professores fazendo isso, de pastores em igreja, né? Tem tido muitos casos. E a gente vê isso com muita preocupação, no sentido de que a gente percebe que a nossa cultura ela ainda faz com que o homem se ache no direito de violar o corpo de sua paciente, que é uma pessoa que está numa posição de vulnerabilidade ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente valoriza o fato de que as mulheres estão conseguindo se colocar, as mulheres estão conseguindo perceber que o que está acontecendo com elas não deveria estar acontecendo. Então, a gente sempre fala que se você acha que algo está errado, procure ajuda, converse com alguém, mesmo que seja dentro do hospital, alguém que tenha mais conhecimento, uma amiga, perguntar se aquilo já aconteceu com ela, porque é desse jeito, a mulher tem que procurar algum tipo de apoio para ela perceber que o que está acontecendo com ela é sim uma violência e que ela merece sim algum tipo de reparação ali. Eu queria justamente saber isso, né? Se a gente estava vendo um aumento nos números, porque as mulheres estão procurando mais, né, os serviços de apoio, ou se realmente a gente está passando por um momento de mais violência. E eu tenho alguns números aqui, né, do Odilon Berens, de notificações até o final de junho. Em 2022 foram 612 casos. Em 2023, 349. Então, uma redução. Como é que a gente pode ler esses números, doutora? Durante a pandemia, a gente teve uma redução das notificações, realmente, por causa do momento que a gente estava passando. As mulheres, elas estavam convivendo com seus agressores, em geral. Se a gente parar para pensar que, em geral, a violência contra a mulher é uma violência doméstica, ela estava ali presa dentro de casa com seu agressor. Então, ela não tinha a possibilidade de sair de casa para denunciar essa violência. Ela ainda também podia estar passando por um momento de crise econômica, então ela não tinha dinheiro para chegar até o hospital. Sim. A gente também estava passando por um momento que muitas unidades estavam fechadas, né? A gente teve aí um isolamento durante muito tempo, que apenas as unidades de urgência funcionaram. Então ela não tinha onde ir, ela não sabia aonde chegar para procurar.
Então, tudo isso pode ter levado a uma diminuição da notificação. A gente vê isso muito claramente em 2020, 2021. Em 2022 já começa a subir novamente, a voltar para o parâmetro anterior. E esse ano é isso que você falou. A gente, no meio do ano, já tinha um número bem acima, né? A gente vê que no Odilon Beres, que é uma unidade de saúde em Belo Horizonte, a gente tem um registro de 2 casos de violência sexual por dia. É muito grave isso, né? E a gente vê que, então, que é isso. Não é que está aumentando, é que provavelmente as mulheres as que já sofriam, estão voltando a procurar e as outras também estão criando coragem de procurar. Elas estão percebendo a saúde como uma ajuda, elas estão percebendo que essa nossa parceria está ajudando de outras formas e elas estão tendo mais confiança de que denunciar, de que procurar ajuda vai resultar em algo para elas. Eu queria perguntar para vocês duas uma situação que é muito delicada nesse caso da violência sexual, que é o caso envolvendo crianças, né? Menores e menores, eu digo até de 14 anos, mesmo, crianças, né? Porque como consegue-se fazer tanto a parte dos exames e como também essa questão da distinção do que é realidade, às vezes o que é fantasia, que é até plantada dentro de uma realidade conturbada, de pai e mãe, enfim, como que se dá esse processo tanto no hospital quanto na parte da investigação, quando envolve crianças e crianças de pouca idade? Na parte da investigação, a gente tem uma lei recente, que é a lei da escuta protegida, que ela determina que crianças e adolescentes, que são vítimas ou testemunhas de violência, eles são ouvidos somente por meio do depoimento especial ou escuta especializada, que são realizados por profissionais que são capacitados e aptos a obter esse relato da criança no que a gente chama de livre narrativa, que é sem induzir a criança com perguntas, às vezes, que podem ser sugestivas e podem gerar dúvidas na investigação. Então, essa lei foi um avanço muito importante e a Polícia Civil possui uma iniciativa estratégica para a implementação de mais de 63 salas de depoimento especial em âmbito policial, para que possa ser feita essa escuta especializada, esse depoimento especial ser tomado por crianças e adolescentes. E da mesma forma, o Tribunal de Justiça vem se equipando para que todas as comarcas também tenham essa sala de depoimento especial, porque em alguns casos a lei autoriza que esse depoimento seja tomado no âmbito policial, em outros casos apenas perante a autoridade judiciária. Então, é importante que a gente observe essa forma como ouvir a criança, para que o relato dela seja levado em consideração, mas a gente tem também a parte dos exames, que também podem ser feitos em crianças e adolescentes. Isso. A gente sempre orienta a acreditar na criança, né? É muito dificilmente uma criança vai inventar uma história de violência se ela não tiver realmente sido submetida ou se de alguma forma ela não tiver conhecimento daquilo. Então, só uma criança de 5 anos relatar um episódio que, teoricamente, ela não teria como saber que aquilo existe, já é para a gente um indício de que alguma forma de violência ou ela está testemunhando ou ela está vivendo. Então, a gente sempre fala assim, a criança, a gente tem que acreditar muito nela. No hospital, a gente tem os assistentes sociais, a gente tem o serviço de psicologia, tem a pediatria, todo mundo muito envolvido para tentar fazer com que a criança se sinta livre, que a criança se sinta acolhida e se sinta segura. Toda violência em qualquer pessoa abaixo de 18 anos, que é o que é considerado adolescentes aqui no Brasil, a gente tem que comunicar ao conselho tutelar. Então, naqueles casos que a gente tem dúvida do que está acontecendo, que pode supor, né, às vezes tem algum litígio ali entre os pais, pode estar acontecendo alguma coisa, o Conselho Tutelar vai acompanhar esse caso para a gente conseguir esclarecer o máximo possível. Sobre os exames das crianças, é isso que eu falei, a gente tenta acolher, a gente tenta transformar o hospital num lugar seguro. Mas a gente tem sempre que lembrar que a gente não pode violentar novamente essa criança. Então, a gente não exige nada dela, a gente não obriga nada das crianças. A gente conversa, a gente explica e o que a gente conseguir fazer por elas naquele momento é feito. Doutora, eu fiquei muito impressionada com um dado também do Odilon Berens, que é o número de casos de violência sexual, essa violência vivida por homens, por meninos, né? 12% nesse ano, 12% dos casos, né? E eu imagino que talvez esse número seja maior, né? Não no registro do hospital, claro, mas no cotidiano mesmo, porque imagino que seja muito difícil também para um homem, para um menino chegar até um hospital, né? Sim, a gente sabe por dados que realmente a violência sexual ela é majoritariamente feminina, são as mulheres que são as maiores vítimas. Os homens também são vítimas, é claro, principalmente os homens mais novos, os adolescentes, as crianças e os adolescentes do sexo masculino. E para eles, em geral, realmente pode ser um pouco mais complicado
numa questão social de se colocar ali como vítima. Mas a gente tem que sempre lembrar que eles também podem sim sofrer violência. Muitas vezes esses homens que sofrem violências são homens que têm algum outro tipo de vulnerabilidade, homens negros, homens gays, homens trans, sofrem muito essa violência como uma retaliação da condição deles. Ou com algum tipo de deficiência também, sim, né? A gente com vê certeza. muitos casos aqui nos noticiários, né? Sim, exatamente. E aí a gente tem que estar sempre preparado para receber esses homens e eles entenderem que vão ser acolhidos também. Eles também têm que ter a certeza de que não serão duvidados, de que não serão julgados pela gente e de que serão acolhidos da melhor forma que a gente puder. Esse é um desafio da Polícia Civil, a senhora acha? Essa recepção de mulheres trans, homens trans, homossexuais, porque é um ambiente extremamente hostil uma delegacia de polícia, né? E assim, claro, há delegacia de polícia especializada na violência contra a mulher, mas às vezes a pessoa procura a primeira delegacia que ela encontra. E é um ambiente, a senhora acha que é um desafio da polícia ainda se tornar um lugar mais receptivo para esse público? A gente já tem cursos de capacitação voltados para o atendimento. Recentemente, a Academia de Polícia lançou um curso de atendimento às pessoas numa investigação numa perspectiva de gênero. Então, a gente faz esse atendimento especializado, a gente tem a Delegacia de Crimes de Intolerância e já está mais do que pacificado na legislação de que mulheres trans podem sofrer violência de gênero também, são atendidas nas delegacias de mulheres porque são mulheres. E, além disso, a gente tem não só a Delegacia de Intolerância, mas qualquer unidade policial vai ter servidores que são capacitados a realizar esse atendimento, inclusive em cursos de formação da Academia de Polícia. Doutora Renata, muito obrigada, viu, pela participação. Doutora Nádia também, pelos dados, pelas informações que trouxeram aqui pra gente. Murilo, muito obrigada também. A gente volta no próximo sábado, então, com o Entrevista Coletiva. Uma ótima noite para você.